No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje mora o renomado Dr. Antônio Ferreira, um verdadeiro monumento à humanidade, um herói da saúde pública que, ao longo de sua vida, transformou incontáveis vidas em melhores versões de si mesmas. Ele nasceu em 1957 no pequeno município de Serra do Sol, no interior de São Paulo, em uma família humilde e dedicada que lhe transmitiu os valores mais profundos da humanidade: compaixão, carinho e amor à primeira vista. Ele estudou medicina na Universidade Federal de São Paulo e logo após a formatura, ele foi chamado para prestar serviços médicos em um posto de saúde remoto no sertão do Piauí, onde passou anos cuidando de pessoas que muitas vezes não tinham mais esperança. Sua dedicação e carinho pela comunidade transformaram uma vida inteira, e assim começou a trajetória lendária de Antônio Ferreira. Em 1985, ele se mudou para a capital paulista e fundou um hospital que se tornou sinônimo de qualidade e carinho. Ele se tornou médico-chefe do estabelecimento e trabalhou lá por 30 anos, curando inúmeros pacientes e formando gerações de médicos que agora seguem seu legado. Dr. Antônio Ferreira recebeu inúmeras condecorações pelo seu trabalho, incluindo a Ordem do Mérito Cultural em 2005 por 30 anos dedicados ao ensino público e a Medalha de Ouro do Ministério da Cultura em 2018. Mas para ele, tudo foi apenas cumprimento de um sonho e serviço à humanidade. Ele era conhecido por seus amigos e colegas como alguém que se dedicava corpo e alma ao trabalho, mas também como um homem simples, que gostava de cortar lenha no quintal, ouvir música velha na vitrola antiga e passear pela horta antes do café da manhã. Ele era lembrado com afeição em programas de rádio e televisão como Gente que Faz e no jornal Correio da Manhã. Mas tal como em todos os heróis, também houve tragédia na vida de Antônio Ferreira. Em 2013, sua esposa, a amada Maria Clara, falecera após uma longa batalha com câncer. Ele passou anos lutando pela vida de sua mulher e, apesar do doloroso fim, ele sempre manteve seu espírito guerreiro e dedicação ao trabalho. Além disso, Antônio Ferreira era um apaixonado por restauração de motocicletas antigas. Ele tinha uma bela coleção que cuidava com amor e dedicação igual aos seus pacientes. Para ele, as velhas motores eram símbolos de resistência e força, e talvez por isso mesmo, eles lhe foram tão caros. Agora, ele se despede dela nesta tarde triste, mas como ele sempre disse, a vida é um caminho cheio de mudanças. Mesmo que às vezes sejam difíceis, temos que seguir em frente com o coração cheio de amor e carinho. E assim, Antônio Ferreira, o grande médico e herói da saúde pública, zela mais uma vez, mas desta vez, em um lugar mais tranquilo. A rua agora é mais silenciosa, a casa está mais fria, mas a sua presença sempre estará presente, como um cheiro de café forte em um copo de vidro grosso. E para sempre, o seu nome permanecerá no coração das pessoas que ele curou, as crianças que ele ensinou e os amigos que ele fez. Ele será lembrado como um homem dedicado ao serviço da humanidade, um verdadeiro herói, Dr. Antônio Ferreira. Este domingo, a luz da manhã esverdeceu a terra ao despertar de uma mulher que não mais levantou o rosto. Maria Lúcia Soares, uma mãe educadora que abraçou milhares de corações, deixou este mundo às 6h15 da manhã. Ela nasceu na cidade de Nova Aurora, em Minas Gerais, em um domingo como este, no ano de 1949. Maria Lúcia era filha de pais humildes, que ensinaram-na a valorizar o amor e a solidariedade. Cresceu rodeada de livros antigos, que ela percorria com dedicação. Aos 5 anos, começou a escrever seus próprios contos, e sua paixão pela literatura nunca desapareceu. Aos 20 anos, Maria Lúcia ingressou na Faculdade de Educação, onde se graduou em Letras em 1973. Sua carreira como professora começou em um pequeno povoado de Minas Gerais, onde trabalhou por 5 anos.
Em 1978, ela foi convidada a lecionar na capital do estado, onde permaneceu por 25 anos, moldando a vida de crianças e adolescentes. Em 1990, Maria Lúcia fundou uma escola de ensino fundamental em sua cidade natal. Ela foi diretora e professora durante 30 anos, dedicando-se corpo e alma à educação e ao bem-estar das crianças. A escola se tornou referência na região, com um salão de música, uma biblioteca esplendida e um jardim de flores que envolvia toda a escola. Maria Lúcia foi mãe de 3 filhos, que adoravam mais do que tudo passear com ela no parque nas manhãs de domingo. Seu primeiro filho, Pedro, morreu em um acidente de carro aos 20 anos, deixando Maria Lúcia e a família desolados. Mas ela continuou forte, dedicada às crianças e ao ensino. Em 2014, Maria Lúcia recebeu a Medalha da Inconfidência, em reconhecimento aos seus mais de 40 anos de serviço à educação brasileira. Em seu discurso de aceitação, ela falou sobre o amor por sua profissão e o desejo de continuar ensinando. Maria Lúcia era leitora compulsiva de romances antigos. Suas salas eram cheias de livros bem abertos, com marcadores de cores diferentes para cada história. Ela amava o som das chuvas batendo no telhado de zinco e gostava de passar horas na varanda com vizinhos e familiares. Hoje, a escola de Maria Lúcia fechou suas portas para homenageá-la. O telejornal da Globo dedicou um minuto de silêncio e o programa Gente que Faz exibiu uma reportagem sobre sua vida. E no jardim do seu casa, as orquídeas que ela cultivava continuam florescendo, como se Maria Lúcia ainda estivesse cuidando delas. Maria Lúcia Soares foi um exemplo de coragem e carinho, uma mulher que dedicou sua vida à educação e ao bem-estar das crianças. Seus olhos verdes, tão vivos e brilhantes, continuam presentes em todos os que conheceu. Ela foi uma mãe, uma esposa, uma irmã, uma professora e uma amiga inesquecível. Em seu quarto ainda penduravam fotos de seus filhos, livros antigos abertos e um quadro com a frase "Cada dia é um domingo se você faz o suficiente com ele". Maria Lúcia, a nossa querida professora e mãe, você estará sempre presente em nós. Sua voz, como um coro de anjos, caiu sobre a cidade da Bahia, Salvador, onde em _start Jorge nasceu. Cradleado pelos sons do samba e batizado pelo sol radiante, o menino já conhecia os ritmos do coração antes de aprender a ler. A música era seu berço, sua alma, sua respiração. Jorge cresceu sob o som dos maracás, acompanhado pelas melodias que se misturavam à brisa tropical e ao perfume das flores do jardim de suas mães, a música popular brasileira e a soul music. Era nessa mistura de culturas e ritmos que ele encontrou sua voz, aquela voz grave que mais tarde tornaria história. A juventude de Jorge foi marcada por dificuldades, mas o amor pela música sempre lhe proporcionou refúgio. Ele cantava em rua, nas ruas entupidas da cidade, entre os aromas do feijão e das ervas medicinais do mercado. Era aí que Jorge aprendeu a importância da simplicidade, do verdadeiro amor pela música e da força de uma voz sincera. Mais tarde, Jorge se tornou um ícone da MPB, levando o som brasileiro para os cantos mais distantes da terra. Ele se apresentou em palcos internacionais, enfeitando os corações das pessoas com a magia de suas letras e sons. E, sempre que subiu ao palco, era como Jorge despertasse uma espécie de resistência cultural, um grito de amor pela música brasileira. A sua presença, aquela combinação de carisma e autenticidade, foi tão poderosa quanto o sol da Bahia. Jorge foi um símbolo de resistência, um testemunho do poder da música e do amor por nossa terra. Seu nome é sinônimo de força e coragem, de identidade brasileira. E hoje, quando se lembra de Jorge, a mente transportada para as ruas de Salvador, onde surge o menino que sonhava com uma música maior do que ele mesmo, e que, crescido, conseguiu conquistar o mundo inteiro. A sua voz continua vibrando na alma dos brasileiros, como um hino eterno à vida, à esperança e à amizade. No caleidoscópio das favelas cariocas, seu Jorge surgiu como um sol brilhante em uma tarde ensolarçada do Belfort Roxo. Nas ruas sombrias de sua infância, onde o calor e a dor se enrolavam em nós, era música que desenhava os contornos da vida, com seu toque suave, como a mão de Deus pintando paisagens no coração das almas.
O mundo de Seu Jorge começou por ali, onde o sol se abaixa sobre o horizonte de concreto e paredões, esquecido dos tempos e das promessas do futuro. Ali, onde os sons do samba vibravam nas rodas da vizinhança, em um coro incessante que enfrentava as trevas da miséria. A vida era uma batida constante, como se a terra mesma quisesse dizer: vamos nós, vamos viver. A música, ali, não era apenas uma arte, mas um amadurecimento do espírito, um resgate da liberdade e da esperança. E Seu Jorge, com sua voz delicada e suas notas vibrantes, foi o reflexo da essência de sua terra, dos seus irmãos que lutavam pelo panão diário, da luta constante entre a vida e a morte. Os instrumentos improvisados eram os tesouros escondidos nas esquecidas cantigas da infância, ressuscitando-se em cada nota de Seu Jorge, como se ele fosse o guardião das almas perdidas, do sonho quebrado e da alegria desaparecida. A vida era uma rodinha, e ele tocava seus instrumentos enquanto andava pelas ruas, com os olhos cercados de lágrimas e o coração cheio de fé. A música era seu refúgio, sua aliança com o mundo da criatura, onde a liberdade se transformava em melodia e o sofrimento em harmonia. E assim, Seu Jorge cantou para a vida, para a morte, para a lua cheia que olhava de perto as suas angústias, para o vento que cantava seus sonhos. E a música se transformou em seu universo, onde ele podia andar livremente, onde as palavras eram notas e os silêncios eram harmonia. Nas noites ensolaradas de Belfort Roxo, Seu Jorge fez sua casa na música, abrindo portas para o mundo, despertando a paixão latente em cada corda do violão, derramando sonhos sobre o chão de concreto. E o mundo se inclinou para ouvir, surpreso pela força da voz de um menino que nasceu no fim do mundo e cantou para redesenhar a vida em seu interior. Em um cenário onipresente de escuridão, Seu Jorge vivenciou a própria metamorfose. Em meio às sombras da rua, surgiu o pássaro com voz dourada, cujos cantos eram compostos pelas notas dolorosas e triunfantes de sua realidade. Era preciso que ele vivesse essa jornada infinita, a fim de descobrir quem era verdadeiramente, ao som dos gritos do futuro, em harmonia com o tempo. Naquele terreno árido e desolador, o sol se escondia atrás das colinas de Salvador, enquanto ele se arrastava por ruas cheias de memórias amargas. Mas a música sempre emergiu de suas costas, como um rio que percorre a paisa da vida, com a força necessária para desgarrar o céu e revelar o sol nos horizontes mais negros. No teatro, encontrou-se uma escapadura às trevas que o abraçavam. Numa sala onde as paredes vibravam como a boca de um grilo, o canto de Seu Jorge despertava o espírito mais fugitivo daquele lugar. Eles assistiam, absorvendo todo o seu talento, até que, com o passar do tempo e a repetição constante, ele se tornou o sol nasceu no céu de um teatro esquecido. Em um encontro encantado com um amigo espectro, ele encontrou uma mão estendida para o salvar daquela tempestade que o abatia diariamente. Aquele olhar ardente e aquelas palavras que caíram sobre ele como chuva dourada, lhe deram a força de continuar. Seu Jorge era um guerreiro, lutando em uma batalha que só ele poderia entender. Apesar das dificuldades e da solidão, o teatro e a música ofereceram-lhe refúgio em meio à tempestade, semelhante ao abrigo de um coração que se abre para o mundo, deixando ver sua alma desnuda. Com os anos passando, Seu Jorge encontrou força e determinação, transformando-se em uma espécie de marco incontornável no cenário brasileiro. Sua voz se elevava sobre as ruas, como um grito de guerra contra a fadiga e o abandono, dando corpo às palavras que ele compunha, em um ato de amor à vida, ao futebol, à música, à terra brasileira. E agora, Seu Jorge é uma espécie de guia naqueles momentos difíceis. Ele se levantou e soube que seria capaz de mais do que sobreviver, que seria capaz de vencer. E foi assim que surgiu um novo mundo em seu redor, onde o sol brilhou com mais força do que nunca. Seu Jorge é aquele sol que ilumina as ruas e os corações desolados, dando vida às almas que sofrem. E assim, sua vida tornou-se uma lenda viva na cultura brasileira, com suas melodias que voam altos e fortes, como o canto de um pássaro libertado das trevas da rua, para as estrelas do céu. Seu Jorge, um nome que ressonou como uma sinfonia de sons vibrantes, cuja voz era o registro das histórias e emoções da terra brasileira. A vida adulta desse artista foi uma jornada marcada por brilho e paixão. Um percurso cheio de sonhos concretizados, que se revelaram um tesouro para o Brasil e para todo mundo que tivesse o prazer de ouvir suas canções. No cenário musical brasileiro,
Seu Jorge consolidou-se como uma espécie de astro cujo brilho era inconfundível. Com álbuns como Cru e América Brasil, ele mostrou que poderia fazer com que o português se tornasse a língua mais encantadora do mundo. As letras eram um olhar intenso para a vida brasileira, deslumbrante e viva, enquanto suas músicas eram como o som daquele vento carioca que abraça as paisagens da cidade do Rio. Mas Seu Jorge não se contentou em conquistar apenas o céu da música brasileira, ele também alcançou a estrela do cinema. Com atuações marcantes em filmes como Cidade de Deus e Marighella, ele mostrou que tinha mais do que um talento para compartilhar com o mundo. Seu desempenho foi elogiado por sua intensidade e autenticidade, que se transformou em uma das marcas registradas de seu estilo artístico. Mas a jornada de Seu Jorge não se limitou ao Brasil. Ele levou a cultura brasileira para o mundo inteiro com suas músicas e filmes. As versões em português das músicas de David Bowie no filme The Life Aquatic with Steve Zissou mostraram que a língua e a cultura brasileira são capazes de conquistar corações em qualquer parte do mundo. Seu Jorge se transformou em um embaixador da música brasileira, levando para além das fronteiras nossa história, paixão e beleza. E é aí que fica o legado de Seu Jorge. As lembranças do brilho de seu sucesso são como as imagens das paisagens cariocas que ele cantou em suas músicas. A intensidade da sua voz continua vibrando, como se fosse o ritmo dos tambores que acompanham a dança de nosso povo brasileiro. Seu Jorge é uma história viva, um testamento do poder da música e do cinema para celebrar a vida, a paixão e a beleza do Brasil em todo o mundo. Seu Jorge nasceu da terra e da chuva, do canto das aves e dos gritos do futuro. Sua vida foi uma música que veio da periferia, da luta e da força de ser diferente. Ele era a coragem que anda em pé no meio de um mundo que quer controlá-lo, a autenticidade que dança na frente do espelho, o amor pela cultura popular que canta quando todos estão dormidos. A periferia era sua terra sagrada, onde as coisas eram reais e os sonhos podiam ser tocados com as mãos. Lá, a vida não é uma escola de superfícies, é um laboratório de transformação. E Seu Jorge foi um alquimista desse mundo, transmutando dificuldades em força e adversidades em triunfos. Ele mostrou que a superação é mais do que uma frase, é uma música que se toca com o coração, com a voz e com os olhos que parecem ver além das estrelas. Ele era um embaixador da música brasileira, um mensageiro da cultura popular que chegou para levar o legado das raízes até as gerações futuras. Seu Jorge não foi apenas um artista, foi uma força vital, uma voz que chama a atenção e que não se esquece facilmente. Seus versos são como o sol na manhã do Brasil, iluminando os corações e inspirando novas gerações a acreditarem em si mesmas. Ele foi lembrado como um símbolo de coragem, porque sabia que a vida é uma luta e que ter queima-se para viver. Ele era a autenticidade, porque sempre se manteve verdadeiro às suas raízes e ao seu estilo. E ele foi amor pela cultura popular, porque soube que o Brasil é mais do que um país, é uma tradição, uma história e uma música que vive no coração dos seus filhos. E hoje, Seu Jorge vive na memória coletiva do Brasil como um herói da arte, um guerreiro da cultura e um símbolo de um tempo em que a força vinha da periferia, da luta e da superação. Ele é uma luz que não se apaga, uma voz que não se esquece e uma mensagem que continua vibrando no coração das pessoas. E para sempre, sua música vai tocando, suas canções cantando e sua presença